O e-mail chegou às 6h12 da manhã, com apenas uma frase no assunto: pare de abrir as planilhas. Marina, não vinha do RH, não vinha da diretoria, vinha do celular pessoal do meu chefe, Derek Collins, o homem que tinha me chamado de família na frente de toda a empresa apenas 3 semanas antes. Naquele instante, sentada sozinha na cozinha do meu apartamento em Denver, eu entendi que o roubo não estava escondido nos números. Estava escondido na confiança que ele exigia de todos nós. Meu nome é Marina Alves. Eu tinha 34 anos e trabalhava como analista de folha de pagamento numa empresa de logística chamada Northline Freight. No Colorado, eu era o tipo de funcionária que chegava cedo, revisava tudo 2 vezes e salvava cópias porque aprendi, da pior maneira, que pessoas sorridentes também mentem. Anos antes, numa outra empresa, eu aceitei ficar calada quando um gerente jogou o erro dele no meu colo. Perdi meu emprego, minha reputação e quase perdi a coragem de entrar num escritório de novo. Dessa vez, porém, havia uma diferença. Dessa vez, eu tinha aprendido a guardar recibos. A primeira coisa estranha aconteceu numa terça-feira comum. Embora hoje eu saiba que nada naquele mês era comum, eu estava conferindo um lote de ajustes salariais atrasados quando encontrei 3 funcionários marcados como promoção aplicada. Mas o valor líquido deles não tinha mudado. O sistema mostrava aumento. O contra-cheque não. Em outra aba, uma despesa com bônus executivo tinha exatamente a diferença somada. Não era erro de digitação. Era limpo demais. Organizado demais. E quando algo parece perfeito demais numa folha de pagamento, geralmente alguém trabalhou muito para esconder a sujeira. Derek apareceu atrás da minha mesa antes que eu pudesse imprimir o relatório. Ele sempre tinha esse jeito silencioso de se aproximar, como se o escritório inteiro fosse uma extensão do corpo dele. Colocou uma caneca de café ao lado do meu teclado e sorriu como quem faz um favor. Você está trabalhando demais. Marina, disse, essas linhas antigas não precisam ser reabertas. A diretoria já aprovou. Eu olhei para a tela, depois para ele, e senti aquela velha pressão no peito. A mesma sensação de anos atrás, quando eu percebi que uma mentira já tinha sido combinada antes de eu entrar na sala. Derek não era um chefe barulhento. Esse era justamente o perigo. Ele não gritava, não batia portas, não humilhava funcionários em público. Ele fazia pior. Ele escolhia palavras macias para empurrar as pessoas para dentro de decisões ruins. Chamava exploração de espírito de equipe. Chamava silêncio de maturidade profissional. Chamava medo de lealdade. E, quando alguém reclamava de salário, ele inclinava a cabeça com pena e dizia: eu gostaria de fazer mais, mas a empresa está apertada. Na época, muitos acreditavam nele. Eu também quis acreditar. A Northline Freight tinha cerca de 200 funcionários, a maioria motoristas, despachantes, mecânicos e operadores de armazém. Eram pessoas que faziam turno dobrado durante tempestade de neve, que perdiam aniversário de filho por causa de entrega atrasada, que comiam sanduíche frio dentro de caminhão. Derek usava essas pessoas como cenário para seus discursos. Nas reuniões mensais, falava sobre sacrifício, sobre família corporativa, sobre apertar o cinto juntos. Depois voltava para a sala envidraçada dele, fechava a porta e aprovava bônus que ninguém entendia de onde vinha. Eu não era ingênua, mas ainda tinha um defeito perigoso. Eu queria que o mundo fosse justo quando alguém trabalhava direito. Talvez por isso eu tenha ficado tanto tempo ali. Eu conhecia os nomes por trás dos números. Sabia que a Ângela, do armazém, estava esperando um aumento, prometido havia 8 meses porque o aluguel dela subiu. Sabia que Jamal, motorista sênior, treinava novatos recebendo menos que 2 deles. Sabia que a recepcionista, Claire, chorava no banheiro porque Derek dizia que não havia orçamento para ajustar o salário dela, mesmo depois de ela assumir tarefas de 3 pessoas. Naquele dia, quando Derek me pediu para não reabrir as linhas antigas, eu não discuti. Apenas fechei a planilha devagar
e disse que precisava terminar outro relatório. Ele apoiou a mão na divisória da minha baia e baixou a voz. Eu confio em você. Marina, foi por isso que te trouxe para perto do financeiro. A frase pareceu elogio, mas eu ouvia a ameaça escondida nela. Pessoas como Derek nunca dizem, eu confio em você sem querer dizer. Agora você me deve algo. Eu sorri de volta. Pequeno, educado, profissional, por dentro. Minhas mãos estavam frias, naquela noite. Em casa. Abri meu notebook pessoal e revisei mentalmente tudo que tinha visto. Eu não tinha levado arquivos da empresa, porque sabia exatamente onde as linhas legais terminavam, mas eu tinha meus apontamentos, horários, nomes de relatórios e uma memória treinada por humilhação. A coisa sobre ser acusada injustamente uma vez é que você nunca mais confia apenas na sua palavra. Você aprende a documentar processos, aprende a salvar datas, aprende a notar quando alguém muda uma pasta de lugar e finge que ela sempre esteve ali, o símbolo daquela história. Para mim, virou uma pasta cinza no servidor interno chamada Ajustes Temporários. Ninguém prestava atenção nela porque o nome era chato, administrativo, quase invisível. Mas eu sabia que pastas invisíveis costumam ser onde verdades caras vão morrer. Dentro dela havia arquivos com nomes parecidos, versões repetidas, relatórios exportados em horários estranhos. O acesso era limitado a mim, Derek e uma gerente do RH chamada Melissa Grant, que vivia dizendo que compensação salarial era um assunto sensível, naquele escritório. Geralmente significava perigoso para quem perguntava. Melissa era diferente de Derek, mas não melhor. Ela sorria com dentes perfeitos e usava frases de manual de liderança como se fossem escudo moral. Quando motoristas reclamavam de pagamento incorreto, ela dizia que todos precisavam entender o momento financeiro da empresa. Quando alguém pedia revisão, ela perguntava se a pessoa queria mesmo criar tensão. Eu a vi convencer uma funcionária grávida a aceitar um acordo menor por horas extras não pagas, dizendo que era melhor sair em paz. Na época, aquilo me incomodou. Depois, entendi que era ensaio. Meu relacionamento com Derek tinha começado quase como resgate. Quando ele me contratou, eu ainda carregava o peso do emprego anterior. Eu tinha sido acusada de liberar um pagamento duplicado que nunca aprovei. O gerente verdadeiro desapareceu atrás de e-mails apagados e reuniões fechadas. Eu era mais nova, mais quieta, mais fácil de sacrificar. Derek sabia dessa história porque eu contei na entrevista. Com vergonha, tentando explicar a lacuna no currículo. Ele ouviu, fez cara séria e disse: aqui nós protegemos gente honesta. Às vezes, o anzol vem embrulhado como promessa, durante meses. Ele me tratou como prova viva da própria bondade. Apresentava-me a visitantes como nossa especialista meticulosa. Dizia que eu tinha olho de auditoria. Pedia minha opinião em reuniões só para parecer inclusivo. Mas raramente seguia algo que eu dizia. Quando eu trabalhava até tarde, ele mandava mensagens elogiando minha dedicação. Quando eu pedia reforço na equipe, respondia que meu talento era justamente segurar pressão. Ele não me pagava mais por isso. Apenas me dava a aprovação suficiente para me manter grata. Levei tempo para perceber que gratidão também pode ser uma coleira. O padrão ficou mais claro no começo daquele trimestre. Funcionários recebiam comunicados individuais sobre aumentos aprovados, mas os depósitos vinham menores. Quando perguntavam, o RH dizia que havia defasagem de processamento. Depois, no mês seguinte, a diferença sumia em códigos de ajuste que poucos sabiam ler. Alguns desistiam porque estavam cansados, outros tinham medo, e quem insistia acabava numa reunião privada com Derek. Saía pálido e voltava para a mesa, fingindo normalidade. Eu conhecia aquela expressão. Era a expressão de alguém que tinha sido lembrado de que precisava do salário para sobreviver. A pessoa que me fez olhar mais fundo foi Claire, a recepcionista. Ela apareceu na minha mesa numa sexta-feira, segurando um contra-cheque dobrado 4 vezes. Claire tinha 26 anos, cabelo preso de qualquer jeito e olhos de quem dormia pouco. Marina,
Desculpa te incomodar. Ela sussurrou. Mas você consegue me dizer se eu entendi errado, no papel? Havia um aumento retroativo de $400. Na conta dela, tinham entrado 312. Ela tentou rir, como se pedir ajuda fosse inconveniente. Aquilo me partiu de um jeito quieto. Eu disse que verificaria o processo. Mas ela segurou meu pulso antes de sair. Não forte. Desesperado. Por favor. Não fala que fui eu que perguntei. A frase ficou comigo o dia inteiro. Não era só dinheiro. Era medo institucionalizado. Era gente adulta, pedindo anonimato dentro de uma empresa que se chamava de família. Eu coloquei o contra-cheque dela de volta no envelope e vi, no canto inferior, um código de ajuste que eu já tinha visto em outros arquivos. Temp Comp RC. Temporário. Compensação. Recategorização. Um nome técnico para roubar devagar. Na segunda-feira seguinte, comecei a mapear os códigos sem tocar em nada que eu não tivesse permissão para acessar. Era meu trabalho verificar consistência de folha. Era meu dever questionar divergências. Repeti isso para mim mesma como uma oração prática. Eu não estava espionando. Eu estava fazendo meu trabalho. E talvez essa tenha sido a primeira rachadura real. No controle de Derek, ele tinha escolhido alguém ferida o bastante para ser cautelosa, mas também alguém cansada demais de carregar culpa que não era dela. Encontrei 12 casos. Depois 23. Depois 41. Todos com o mesmo desenho. Um aumento. Bônus ou correção era aprovado no sistema de RH para cumprir promessa. Contrato ou retenção de funcionário. Antes do fechamento da folha. Parte do valor era desviada por uma linha de ajuste para uma conta interna de incentivo estratégico. Essa conta financiava bônus discricionários para executivos, incluindo Derek, Melissa e mais um diretor que quase nunca aparecia no escritório. Não era um erro. Era um funil. E, na ponta mais estreita dele, estavam os bolsos de quem já ganhava mais. Mesmo assim, eu ainda tentei uma explicação inocente. Essa é uma coisa difícil de admitir. A gente gosta de pensar que, quando vê uma injustiça, imediatamente vira corajoso. Nem sempre. Às vezes. Primeiro, a gente procura uma desculpa, porque a verdade custa caro. Pensei que talvez fosse uma classificação contábil temporária. Talvez os valores fossem pagos depois. Talvez houvesse autorização que eu ainda não tinha visto. Talvez Derek, com todos os defeitos, não fosse capaz de roubar salário de gente que mal conseguia pagar gasolina. Eu queria que fosse incompetência. Incompetência dói menos que traição. Então veio a reunião de quinta-feira. Derek chamou o financeiro inteiro para a sala de conferência grande, aquela com parede de vidro e uma mesa longa demais para a empresa que fingia não ter dinheiro. Ele falou sobre cortes, disciplina orçamentária e proteger a saúde da organização. Depois, olhou diretamente para Claire, que estava servindo café porque Melissa tinha pedido, e disse: todos nós fazemos sacrifícios. Pessoas maduras entendem que nem toda promessa pode ser cumprida no tempo que desejam. Claire abaixou os olhos, e Derek sorriu como se tivesse acabado de ensinar caráter a uma criança. Foi ali que algo em mim mudou de temperatura. Eu não fiquei furiosa de um jeito alto. Não bati na mesa. Não disse uma palavra. Apenas observei o reflexo dele no vidro. Bem vestido. Calmo. Seguro de que ninguém naquela sala teria coragem de atravessar a linha. Ele se achava protegido pelo medo dos outros. Achava que a necessidade era uma fechadura. Achava que eu, especialmente eu, jamais arriscaria minha segunda chance. E talvez, antes, ele estivesse certo, mas existe um momento em que sobreviver em silêncio começa a parecer outra forma de morrer. Naquela tarde, ele me chamou na sala dele. A porta se fechou com um clique tão suave que quase pareceu educado. Derek apontou para a cadeira. Mas eu permaneci de pé. Ele abriu um sorriso cansado, ensaiado. Melissa me disse que você tem feito perguntas sobre ajustes antigos. Eu respondi que fazia parte da conciliação mensal. Ele inclinou a cabeça. Tecnicamente, sim. Politicamente,
Não. Aquela palavra ficou suspensa entre nós. Politicamente. Como se salário roubado fosse opinião. Como se uma planilha pudesse ter lado. Ele se levantou. Caminhou até a janela e falou de costas para mim. Disse que a empresa estava sob pressão, que certas decisões eram necessárias, que funcionários não entendiam o quadro completo. Falou sobre responsabilidade, liderança, sacrifício. Usou todas as palavras bonitas que pessoas culpadas usam quando não querem dizer "eu escolhi me beneficiar". Então virou-se e acrescentou: "Você sabe como é difícil reconstruir uma reputação. Marina, eu odiaria ver você ser mal interpretada de novo." Minha garganta fechou. Ele sabia exatamente onde apertar. Por alguns segundos. Voltei àquela outra sala. Anos antes. Quando um gerente colocou uma pasta na mesa e disse que meu nome estava no processo. Então, a culpa era minha. Lembrei da sensação de sair carregando uma caixa com meus pertences, enquanto colegas evitavam meus olhos. Lembrei da minha mãe perguntando se eu tinha certeza de que não havia cometido algum erro. Lembrei de procurar emprego com o estômago embrulhado, ensaiando explicações para uma coisa que eu não tinha feito. Derek tinha ouvido essa história e guardado como munição. Isso foi o que mais doeu. Eu não respondi imediatamente. Aprendi que silêncio pode parecer fraqueza para quem está acostumado a dominar conversas. Deixei Derek preencher o espaço com a própria confiança. Ele disse que eu era valiosa, que meu futuro ali podia ser brilhante, que algumas batalhas não valiam o custo. Depois empurrou uma folha impressa pela mesa. Era um aviso formal sobre acesso excessivo a arquivos sensíveis. Ainda não era uma demissão. Era uma cerca. Uma tentativa de me colocar exatamente onde ele queria. Assustada, grata por ainda estar empregada e ocupada defendendo minha própria inocência. Peguei a folha e li devagar. Não porque precisava. Porque queria que ele visse que eu não tremia como antes. Meu coração estava batendo forte. Sim, minhas mãos estavam úmidas, mas minha voz saiu baixa e firme quando perguntei se ele queria que eu parasse de revisar discrepâncias salariais documentadas no sistema. O sorriso dele desapareceu por meio segundo. Só meio. O suficiente. Eu quero que você respeite a hierarquia. Disse. Então abriu a porta para encerrar a conversa. Como se hierarquia fosse uma tampa que ele pudesse colocar sobre a verdade. Naquela noite, o e-mail da 612 ainda não existia. O que existia era um aviso disciplinar na minha bolsa, um medo antigo no meu corpo e uma pasta cinza no servidor que Derek achava que eu não ousaria tocar novamente. Fui para a casa de ônibus porque minhas pernas estavam fracas demais para dirigir. Sentei perto da janela, olhando as luzes de Denver passarem borradas. Eu pensei en clair. Angela. Jamal. Em todos que tinham sido ensinados a chamar migalha de paciência. Pensei também em mim mesma, na mulher que anos antes saiu calada demais. Quando cheguei ao apartamento, tirei os sapatos, lavei o rosto e fiz uma coisa simples. Abri meu caderno preto, aquele que eu usava para anotar prazos e inconsistências, e escrevi uma linha no topo de uma página nova: Northline Freight, ajustes salariais não pagos. Embaixo, coloquei datas, códigos, nomes de relatórios e a sequência exata de eventos. Não era vingança ainda. Era memória organizada. Pessoas como Derek contam com o caos emocional das vítimas. Contam que você chore, se confunda, perca detalhes, fale alto demais. Eu decidi fazer o contrário. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, recebi o e-mail dele. Pare de abrir as planilhas. Marina. Fiquei olhando aquelas 6 palavras enquanto o café esfriava ao meu lado. Não havia, por favor. Não havia contexto. Não havia assinatura corporativa. Era pessoal demais para ser profissional. E profissional demais para ser apenas medo. Foi o primeiro erro dele por escrito. O primeiro pedaço de corda que ele mesmo colocou na minha mão. Eu encaminhei a mensagem para uma conta segura que usava apenas para registros pessoais de trabalho, e respirei fundo. Quando entrei no escritório, Derek estava na porta da sala dela, conversando com Melissa. Os dois pararam quando me viram, não de forma óbvia.
Pessoas treinadas em manipular ambientes raramente são óbvias. Mas Melissa apertou a pasta contra o peito. E Derek desviou os olhos rápido demais. Passei por eles com meu crachá batendo no casaco e sentei à minha mesa. Na tela havia uma notificação de acesso negado à pasta Ajustes Temporários. Meu login tinha sido removido durante a noite. Ele achou que tinha fechado a porta. Só que Derek tinha esquecido uma coisa sobre portas digitais. Às vezes, antes de serem trancadas, elas deixam marcas. E, na tarde anterior, enquanto ele ainda acreditava que eu estava assustada o suficiente para obedecer, o sistema automático de auditoria tinha enviado para mim um relatório de alterações pendentes, não por generosidade, por procedimento. O arquivo estava na minha caixa de entrada corporativa, anexado a uma notificação comum que ninguém lia. Nele estavam os horários, os usuários, os códigos alterados e os valores movimentados. No rodapé, havia o nome de Derek Collins, repetido 27 vezes. Eu não abri o relatório imediatamente. Não ali. Não com Melissa fingindo procurar algo perto da impressora e Derek observando a sala através do vidro. Apenas marquei o e-mail como não lido. Levantei para pegar água e deixei meu rosto vazio. Por dentro, algo em mim se alinhou com uma calma que eu quase não reconheci. Ele tinha me ameaçado com minha reputação. Tinha usado minha ferida como coleira. Tinha roubado de pessoas que confiavam nele porque precisavam confiar em alguém. E agora, pela primeira vez, ele não sabia que eu sabia exatamente onde a prova respirava. Claire passou pela minha mesa e deixou um envelope de correspondência interna. Dentro não havia papel da recepção. Havia uma cópia do contra-cheque dela e um bilhete escrito à mão. Mas 3 pessoas receberam errado. Disseram que era melhor não insistir. Dobrei o bilhete com cuidado e coloquei dentro do meu caderno preto. Quando ergui os olhos, vi Derek parado no corredor, olhando para o envelope, como se já entendesse que o medo dele tinha começado a circular na direção errada. Ele ainda era meu chefe, ainda controlava meu acesso, ainda podia tentar me destruir. Mas, naquela manhã, eu também tinha algo que ele não conseguia cancelar com uma senha. Eu tinha o primeiro e-mail. Eu tinha o relatório automático. Eu tinha os códigos. Eu tinha os nomes. E, mais importante, eu tinha perdido o medo de ser chamada de problema por alguém que era a origem dele. Derek sorriu para mim do outro lado do escritório. Um sorriso fino, treinado, ameaçador. Eu sorri de volta. Não porque estava em paz, porque finalmente entendi que, quando a pessoa errada manda você parar de olhar, é exatamente ali que a verdade está enterrada. Naquela mesma manhã, eu aprendi que uma empresa pode continuar funcionando normalmente enquanto uma coisa podre cresce no centro dela. Telefones tocavam. Empilhadeiras apitavam no armazém. Motoristas pediam atualização de rota. E Claire ainda sorria para visitantes, na recepção como se não tivesse passado a noite calculando aluguel. Eu respondia e-mail, conferia lançamentos e mantinha a coluna reta. Por fora, eu era apenas uma analista fazendo conciliação. Por dentro, eu estava medindo cada passo, porque sabia que Derek não tinha me bloqueado por acaso. Recebi uma mensagem de Melissa pedindo que eu fosse até a sala do RH para alinhar expectativas. Essa frase sempre me pareceu perigosa. Expectativas de quem alinhar com qual verdade. Caminhei pelo corredor com meu caderno preto fechado contra o peito. E reparei que 2 pessoas desviaram o olhar quando passei. Não era culpa delas. Escritórios criam uma inteligência própria quando alguém está na mira. Ninguém precisa anunciar. Ou armuda. As conversas diminuem. A pessoa marcada sente antes de saber. Melissa estava sentada com Derek quando entrei. Aquilo já dizia tudo. Uma reunião de RH com o chefe presente raramente é sobre cuidado. Sobre a mesa havia uma pasta azul, uma garrafa de água fechada e uma folha virada para baixo. Melissa sorriu como se estivéssemos discutindo decoração. Marina, obrigada por vir tão rápido. Derek não sorriu. Ele mantinha os dedos cruzados sobre o joelho. Olhando para mim com aquela expressão de homem
que achava que gentileza era uma arma mais elegante que raiva. Eu sentei. Melissa começou dizendo que estavam preocupados com meu nível de ansiedade profissional. Era uma escolha cruel de palavras. Porque Derek sabia da minha história. Segundo ela, eu tinha demonstrado fixação incomum por arquivos de compensação, e isso podia ser interpretado como quebra de confiança. Eu perguntei, com calma, se verificar inconsistências de pagamento. Agora era considerado comportamento ansioso. Melissa piscou uma vez. Rápido. Derek se inclinou para a frente e disse, o problema não é o trabalho. É o Tom. Você está criando suspeitas onde há decisões estratégicas. Decisões estratégicas. Eu ainda lembro do peso dessa expressão. Não porque era inteligente, mas porque era limpa demais para o que estava tentando cobrir. Perguntei se Claire, Angela e os outros funcionários tinham sido informados de que seus aumentos aprovados eram apenas decisões estratégicas reversíveis. Derek apertou o maxilar. Melissa respirou fundo, como se eu fosse uma criança difícil. Não estamos aqui para discutir casos específicos, disse ela. Estamos aqui para proteger você de um caminho que pode prejudicar sua carreira. Foi quando ela virou a folha. Era um acordo de confidencialidade adicional, com data daquele dia, exigindo que eu reconhecesse que qualquer informação relacionada a bônus, ajustes e compensações internas era sensível, proprietária e não passível de discussão com funcionários não autorizados. No final, havia um parágrafo sobre disciplina imediata em caso de violação. Eles não queriam apenas que eu parasse de olhar. Queriam que eu assinasse uma mordaça depois de ter visto sangue no chão. Eu li tudo, devagar, linha por linha. O silêncio ficou desconfortável. E Derek finalmente disse, isso é padrão para alguém na sua posição. Não era. Eu trabalhava com folha de pagamento havia anos. Sabia a diferença entre proteção de dados e acobertamento. Proteção de dados impede exposição indevida de informações pessoais. Aquilo impedia que eu questionasse movimentação suspeita de dinheiro. Levantei os olhos e perguntei se eu poderia levar o documento para revisar antes de assinar. Melissa respondeu, depressa demais. Preferimos resolver agora. Preferimos. Outra palavra elegante. Preferimos que você não pense. Preferimos que você não peça orientação. Preferimos que o medo faça o trabalho antes da sua razão. Segurei a caneta que ela empurrou na minha direção, mas não assinei. Fiquei olhando para a ponta azul como se ela fosse uma pequena fronteira. Se eu assinasse, eles usariam aquilo contra mim. Se eu não assinasse, confirmaria que eu era resistência. De qualquer forma, eu já não estava segura. A diferença era se eu deixaria minhas próprias mãos ajudarem a construir a armadilha. Coloquei a caneta sobre a mesa. Eu não vou assinar sem uma cópia e sem tempo para revisar. Melissa perdeu o sorriso. Derek deu uma risada curta. Sem humor. Marina, você está transformando uma formalidade em confronto. Eu senti meu rosto esquentar, mas mantive a voz baixa. Não. Estou tratando um documento legal como documento legal. Por um segundo, vi a máscara dele trincar. Não muito, apenas o bastante para eu entender que ele gostava de funcionários competentes, até o momento em que essa competência deixava de servi-lo. A reunião terminou com Melissa dizendo que registraria minha recusa. Eu pedi uma cópia do documento. Ela disse que ainda era um rascunho interno. Levantei sem responder. No corredor, encontrei Jamal perto da máquina de café. Ele era alto. Tinha barba grisalha e costumava falar pouco. Naquele dia, olhou para a porta do RH e depois para mim. Eles te chamaram, também perguntou. A palavra também ficou suspensa entre nós. Eu apenas assenti. Ele balançou a cabeça e disse baixo, me disseram que eu devia agradecer por ainda ter rota fixa. Aquilo me confirmou que não era uma falha administrativa. Era uma operação de controle. Cada pessoa recebia uma ameaça moldada para sua necessidade. Claire era nova e precisava do emprego. Angela era mãe solo. Jamal tinha seguro de saúde pela empresa. Eu tinha uma reputação reconstruída com dificuldade. Derek não roubava apenas salário. Ele estudava o ponto fraco de cada um
e cobrava aluguel emocional por ele. Essa percepção me deu náusea, não de surpresa, de reconhecimento. Pessoas abusivas raramente inventam novas ferramentas. Elas só adaptam velhas crueldades ao ambiente. Ao meio-dia, entrei na sala de descanso e encontrei Claire sozinha, mexendo num copo de sopa instantânea sem comer. Ela levantou rápido, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Eu disse que não mencionaria o nome dela. Ela assentiu, mas seus olhos encheram d'água. Minha mãe disse para eu não arrumar problema. Murmurou. Ela acha que empresa grande sempre ganha. Eu queria dizer que não. Que a verdade vence. Que bastava fazer o certo. Mas eu já tinha vivido o suficiente para saber que verdades sem prova viram boatos. E boatos contra chefes viram demissões. Pedi que ela guardasse todos os contra-cheques, comunicados de aumento e mensagens do RH. Não mandei ela me enviar nada. Não pedi que quebrasse regras. Apenas disse que ela tinha direito de manter os próprios documentos. Claire me olhou como se essa frase fosse uma permissão que ninguém nunca tinha dado. Às vezes, o começo da coragem não é um grito. É alguém dizendo: "Você não está louca por notar o que tiraram de você." Ela respirou fundo e colocou a sopa de lado. Pela primeira vez naquele dia, pareceu um pouco menos sozinha. Quando voltei para minha mesa, meu acesso ao sistema de relatórios também tinha sido reduzido. Agora, eu só conseguia visualizar folhas do mês corrente, sem histórico de alterações. Derek estava tentando apagar minhas pegadas antes que eu pudesse seguir as dele. Só que havia uma coisa, que ele não controlava o fluxo automático de auditoria enviado para meu e-mail antes do bloqueio. Eu abri o anexo apenas o suficiente para confirmar que estava íntegro. Não baixei em computador da empresa. Não imprimi. Apenas anotei o número do relatório, o horário de geração e o ID de controle. Era uma planilha feia, quase impossível de entender para quem não conhecia a folha de pagamento. Mas para mim, era um mapa. Mostrava alterações feitas fora da janela normal de processamento, quase sempre entre 20 e 1 MB e 23. Mostrava usuários administrativos entrando após aprovações de aumento e criando linhas negativas nos pagamentos individuais. Depois, em outra coluna, a soma reaparecia como crédito numa rubrica chamada Executive Retention Pool. O nome parecia corporativo o bastante para passar despercebido. Mas não havia retenção de executivo ali. Havia dinheiro de funcionário atravessando paredes. O caso de Angela me atingiu com força. O aumento dela tinha sido aprovado depois de uma avaliação excelente. O gerente direto recomendou $800 anuais a mais, porque ela assumira turnos de supervisão. Na folha, o valor foi fatiado, reduzido, temporariamente retido. No mesmo dia, Derek recebeu um bônus trimestral com uma linha adicional de $800. Exatamente o mesmo valor. Eu fiquei olhando para os números até eles deixarem de parecer números. Vi Angela chegando às 5h30, prendendo o cabelo antes de vestir o colete refletivo. Vi o filho dela esperando no carro em dias sem creche. No fim da tarde, Derek passou pela minha mesa e pediu que eu o acompanhasse até a sala de conferência pequena. Não havia Melissa dessa vez. Isso era pior. Ele fechou a porta e ficou de pé, sem fingir cordialidade. "Você está falando com funcionários sobre pagamento?" Eu respondi que funcionários tinham direito aos próprios contra-cheques. Ele deu um passo curto na minha direção. "Não brinque comigo." A frase veio baixa, quase íntima, e talvez por isso tenha sido mais assustadora do que se ele tivesse gritado. Eu senti o medo subir pelas costas como água fria. Por um segundo, meu corpo quis fazer o que tinha aprendido anos antes concordar. Sobreviver ao menor custo. Mas então pensei na caneta que eu não assinei. Pensei em Claire perguntando se tinha entendido errado. Pensei no e-mail que dizia para eu parar de abrir planilhas. "Estou fazendo meu trabalho", respondi. Derek soltou o ar pelo nariz. "Seu trabalho existe porque eu acreditei em você quando outros não acreditariam." Aí estava, a conta chegando, o favor virando dívida. Ele se aproximou da mesa e apoiou as duas mãos nela.
Não confunda a segunda chance com poder. Eu nunca esqueci essa frase. Ela se tornou o centro emocional de tudo que aconteceu depois. Não porque me quebrou, mas porque me mostrou exatamente quem ele era. Na cabeça dele, minha sobrevivência profissional não era fruto da minha competência. Era propriedade dele. Ele não tinha me contratado. Ele tinha me comprado. Ou achava que tinha. E quando alguém acha que comprou sua gratidão, sempre se sente roubado quando você usa sua consciência. Saí da sala com as pernas firmes apenas por teimosia. No banheiro, tranquei a porta de uma cabine e chorei sem som. Não foi um choro bonito. Foi aquele choro curto, raivoso, que vem quando a humilhação encosta numa ferida antiga. Eu estava com medo de perder tudo de novo. Medo de ser pintada como instável. Medo de que as pessoas acreditassem nele, porque Derek usava blazer caro e palavras polidas. Mas, no meio daquele medo, havia uma linha dura que não quebrava. Eu não ia assinar mentira para proteger ladrão. Na sexta-feira, a retaliação ficou oficial. Recebi uma notificação de suspensão administrativa de 3 dias, com pagamento, enquanto investigavam conduta inadequada envolvendo dados confidenciais. A frase era construída para parecer séria e vazia, ao mesmo tempo. Melissa me entregou o documento na presença de um segurança que eu conhecia pelo nome. Tom. Um homem gentil que parecia envergonhado. Ela pediu meu crachá temporariamente. O escritório inteiro ficou quieto. Algumas pessoas fingiram não ver. Outras olharam com pena. Claire levou a mão à boca. Derek apareceu no corredor, como se tivesse acabado de passar por ali por acaso. Marina, disse, num tom que qualquer estranho interpretaria como triste. Eu esperava mais de você. Aquilo foi teatro para a plateia. Uma execução pública sem sangue. Eu poderia ter respondido. Poderia ter dito que ele roubava salário. Poderia ter jogado nomes e códigos no ar. Mas a acusação no corredor vira espetáculo. E espetáculo favorece quem controla o prédio. Então peguei minha bolsa, meu caderno preto e o aviso de suspensão. Passei por ele sem dizer uma palavra, no elevador. Tom olhou para o chão. Quando as portas fecharam, ele falou, baixinho. Minha esposa trabalha no armazém. Ela também recebeu menos. Eu virei o rosto para ele. Tom não me entregou o documento. Não fez discurso. Não pediu nada. Apenas disse aquilo como quem deixa uma vela acesa num lugar escuro. Quando saímos no térreo, ele acrescentou, se precisar saber quem estava no prédio à noite. O sistema de segurança guarda log de entrada. Depois se afastou antes que as câmeras pegassem conversa demais. Do lado de fora, o frio bateu no meu rosto e, por alguns segundos, eu quase não consegui respirar. Não era a suspensão em si. Era o déjà vu, a caixa invisível nos braços, o olhar dos colegas, a narrativa sendo escrita antes que eu pudesse tocar na caneta. Eu sentei no banco em frente ao prédio da North Line e fiquei olhando para a fachada de vidro. Lá dentro, Derek provavelmente já estava dizendo que eu tinha ultrapassado limites. Talvez Melissa já estivesse preparando um e-mail sobre integridade. Pessoas culpadas amam falar de integridade primeiro. Peguei o ônibus para casa com o crachá ausente, pesando mais que qualquer objeto. No caminho, meu telefone vibrou 3 vezes. A primeira mensagem era de Claire. Sinto muito. A segunda era de um número desconhecido. Não confie no RH. Eles fizeram isso com Peter, no ano passado. A terceira era de Derek. Enviada do celular. Pessoal, use esses 3 dias para pensar no que vale a pena perder. Eu li a frase 2 vezes. Depois fiz captura de tela. O erro dele não era apenas ameaçar, era acreditar que eu ainda lia ameaças como destino. Em casa, tirei tudo da bolsa e organizei sobre a mesa da cozinha. O aviso disciplinar. A notificação de suspensão. O caderno preto. As anotações dos códigos. As capturas de tela. O número do relatório automático. Eu não tinha todos os arquivos, mas tinha o desenho e, mais importante, tinha a linha de tempo em investigação. Linha de tempo é coluna vertebral. Semelá. Cada fato parece isolado. Com ela, o comportamento aparece.
Derek não tinha cometido um deslize. Ele tinha construído um método. Naquela noite, pesquisei o canal correto de denúncia da matriz. A Northline Freight era subsidiária de um grupo maior, a Harrington Logistics, com sede em Chicago. No manual de conduta, que quase ninguém lia, havia uma política de denúncia anônima operada por empresa externa e um contato direto do Comitê de Auditoria para Fraudes Financeiras. Eu tinha baixado aquele manual no meu primeiro mês, justamente porque velhos traumas transformam você numa pessoa que lê rodapé. Fiquei olhando para a página por muito tempo. Denunciar não parecia heróico. Parecia abrir uma porta, sem saber quem estava esperando do outro lado. Eu não enviei nada naquela noite. Isso talvez decepcione quem espera coragem imediata. Mas a verdade é que eu estava exausta. Coragem sem método vira impulso. E impulso era tudo que Derek queria usar contra mim. Então tomei banho. Sentei na cama com o notebook fechado e deixei meu corpo sentir o tamanho da ameaça. Eu tinha aluguel, seguro de saúde, contas atrasadas do tratamento dentário que adiei por 2 anos. Eu não era uma personagem invencível. Eu era uma mulher adulta calculando o preço de fazer a coisa certa. No sábado, Claire me ligou chorando. Ela disse que Melissa reunira alguns funcionários e avisara que discutir compensação com pessoas não autorizadas poderia violar políticas internas. Não citou meu nome, mas todos entenderam. Angela, segundo Claire, saiu da sala tremendo de raiva. Jamal perguntou se era proibido falar do próprio salário, e Melissa respondeu que não era sobre proibição. Era sobre responsabilidade. A velha dança. Não negar claramente. Não afirmar claramente. Apenas espalhar medo o suficiente para que cada um se policie sozinho. Depois da ligação, sentei à mesa e comecei a escrever uma declaração formal. Não dramática. Não emocional. Factual. Data. Horário. Evento. Documento. Pessoas presentes. Escrevi sobre a reunião com Melissa. O acordo que tentaram me forçar a assinar. A remoção do meu acesso. A mensagem pessoal de Derek. A suspensão. Escrevi sobre os padrões encontrados nos ajustes. Usei termos técnicos. Não insultos. Cada frase precisava sobreviver a alguém procurando exagero. Derek tinha tentado me pintar como ansiosa. Eu responderia com precisão. No domingo à tarde, Tom enviou uma mensagem de um número novo. Não mandou arquivos. Apenas escreveu. Algumas entradas noturnas batem com os horários que você talvez esteja procurando. Collins e Grant. Várias vezes. Depois das 21. Meu coração acelerou. Eu não pedi que ele violasse regras. E ele não violou. Mas a mensagem confirmava que o prédio tinha outra memória, além das planilhas. Portas também guardam histórias. Crachás deixam pegadas. Derek podia remover meu acesso. Podia torcer minhas intenções. Podia me colocar para fora com um segurança. Mas não podia desfazer todos os rastros que criou enquanto achava que ninguém olhava. Na segunda-feira, antes das 8, enviei a denúncia para o Comitê de Auditoria da Harrington Logistics e para a linha externa de ética. Anexei o que era meu por direito, mensagens recebidas, documentos disciplinares entregues a mim, minha linha de tempo e o número do relatório automático gerado pelo sistema interno. Não enviei dados pessoais de funcionários. Não publiquei nada. Não fiz escândalo. Apenas coloquei a verdade no canal certo, com detalhes suficientes para que alguém com autoridade soubesse onde procurar. Quando apertei enviar, minhas mãos tremiam tanto que precisei afastá-las do teclado. A resposta automática chegou em segundos. Depois, silêncio. O tipo de silêncio que faz você duvidar de si mesma. Passei o dia andando pelo apartamento, alternando entre esperança e pânico. Recebi uma mensagem de Derek. Última chance de encerrar isso com dignidade. Nenhuma saudação. Nenhuma explicação. Eu fiquei olhando para a tela e percebi algo que me deu uma calma amarga. Ele não sabia o que eu tinha enviado, mas sabia que eu não estava parada. A palavra dignidade, na boca dele, significava obediência. Na manhã seguinte, minha suspensão
foi convertida em licença investigativa sem previsão de retorno. Melissa enviou o e-mail copiando Derek e usando frases prontas sobre apuração interna. Meu acesso corporativo foi cortado 5 minutos depois. Eu fiquei olhando para a tela de login expirada. E a velha sensação tentou voltar. Acabou. Você perdeu. Eles foram mais rápidos, mas dessa vez não era igual. Da outra vez, eu tinha sido empurrada para fora sem prova, sem testemunha, sem entender o jogo. Agora, eu estava fora do prédio. Sim, mas a verdade também estava fora da sala de Derek. 2 dias depois, Claire me mandou uma foto da recepção vazia, com uma frase: "Tem gente de Chicago aqui." Eu ampliei a imagem e vi, refletidos no vidro atrás do balcão, 2 crachás vermelhos que não pertenciam à Northline. Auditores externos usavam aquela cor. Meu estômago virou. Não era vitória. Ainda não. Era apenas o som distante de uma máquina maior começando a funcionar. Derek tinha me afastado achando que, sem meu crachá, eu desapareceria. Mas ele tinha esquecido que algumas portas, quando se fecham na sua cara, fazem barulho suficiente para acordar quem está acima. Naquela noite, sentei diante do caderno preto e passei a mão sobre a capa gasta. Durante anos, eu tinha odiado a versão de mim que saiu calada do emprego anterior. Achava que ela tinha sido fraca, mas, pela primeira vez, entendi que ela tinha sobrevivido para que eu chegasse até ali com mais cuidado. A mulher antiga não falhou comigo. Ela me ensinou a nunca mais confiar apenas na decência de quem tinha poder. E, enquanto eu fechava o caderno, meu celular vibrou com uma chamada de número desconhecido de Illinois. Eu atendi, sem dizer meu nome. Do outro lado, uma voz feminina perguntou se estava falando com Marina Alves. Disse que era Helena Ward, do Comitê de Auditoria da Harrington Logistics, e que precisava confirmar alguns detalhes com urgência. Então ela fez uma pausa curta. Profissional. Pesada. Senhora Alves. O relatório automático que você mencionou existe, e ele mostra muito mais do que você descreveu. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez em dias, não chorei de medo. Apenas segurei o telefone com as 2 mãos, enquanto Helena dizia a frase que mudaria tudo. Precisamos que você venha a Chicago. Eu não fui a Chicago como heroína. Fui com uma mala pequena, uma blusa passada às pressas e o estômago fechado desde a noite anterior. No aeroporto de Denver, enquanto esperava o embarque, fiquei olhando para pessoas comprando café como se o mundo não tivesse acabado de abrir uma rachadura debaixo dos meus pés. A voz de Helena Ward ainda ecoava na minha cabeça. Ele mostra muito mais do que você descreveu. Aquilo devia me aliviar. Em vez disso, me assustou. Quando a sujeira é maior do que você imaginava, a verdade deixa de ser só proteção. Ela vira responsabilidade. Helena me encontrou no prédio da Harrington Logistics às 11h07. Usando um terno cinza simples e uma expressão que não prometia simpatia. Apenas competência. Eu gostei dela por isso. Pessoas muito calorosas em momentos de crise me deixam desconfiada. Ela me levou para uma sala pequena, sem janelas, onde havia uma jarra de água, 2 gravadores digitais e uma pilha de documentos com etiquetas coloridas. Antes de começarmos, disse, você não está sob investigação disciplinar neste momento. Estamos tratando você como denunciante. A palavra denunciante me deu um frio estranho. Era proteção e alvo ao mesmo tempo. Do outro lado da mesa estava um homem chamado Victor Hale, auditor forense contratado pela matriz. Ele tinha cabelos brancos, óculos finos e um jeito de virar páginas, como se cada folha pudesse mentir se ele não prestasse atenção suficiente. Helena explicou que eles tinham preservado os logs do sistema assim que receberam minha denúncia. Também tinham congelado exclusões recentes, bloqueado acessos administrativos e solicitado backup do servidor de folha de pagamento. Eu ouvi tudo em silêncio, tentando não demonstrar o alívio que senti. Derek podia manipular pessoas, sistemas, quando preservados rápido o bastante. Eram menos sentimentais. Eles começaram pela minha linha de tempo, perguntaram data por data,
reunião por reunião, frase por frase. Quando mencionei o acordo de confidencialidade que Melissa tentou me fazer assinar, Helena levantou os olhos. Você tem cópia? Eu disse que não me deram, mas descrevi o texto, o cabeçalho, a ordem dos parágrafos, até a fonte azul do logotipo no canto. Victor anotou tudo. Interessante. Murmurou. Encontramos um arquivo criado naquela manhã no computador da Sra. Grant e deletado 2 horas depois. Ele não sorriu, mas eu senti a sala mudar. Depois veio o relatório automático. Victor colocou uma cópia impressa na minha frente, com marcações vermelhas nas linhas que eu tinha mencionado. O rodapé com o nome de Derek aparecia repetido, mas havia outros nomes também. Melissa Grant, Paul Renna, diretor regional, e um usuário genérico chamado EzequiADJ03, criado 4 anos antes. Sem dono formal, esse usuário fez as movimentações mais antigas, disse Victor, mas ele foi acessado de máquinas específicas. Eu já sabia a pergunta antes que viesse. Quais máquinas? Helena respondeu. A de Derek Collins e a de Melissa Grant. Eu fiquei imóvel. Não porque estava surpresa, mas porque ouvir em voz alta transformava a suspeita em chão sólido. As linhas que eu tinha visto eram apenas a superfície. Segundo Victor, o esquema não começou naquele trimestre. Começou pequeno, 3 anos antes, com retenção parcial de bônus operacionais. Depois passou para aumentos retroativos. Depois para correções de horas extras em departamentos onde os funcionários tinham menos acesso à orientação. O dinheiro era redistribuído para uma reserva executiva. E dali-se-ia em bônus, reembolsos inflados e pagamentos classificados como consultoria interna. Era roubo usando crachá e vocabulário. Quando Victor mostrou o nome de Claire numa das linhas, eu senti a garganta apertar. Não era mais teoria. Era o aluguel dela, a comida dela, a vergonha dela pedindo desculpas por perguntar. Angela aparecia em outra aba. Jamal também. Tom. O segurança. Tinha razão sobre a esposa. O ajuste dela fora revertido numa noite em que Derek entrou no prédio às 21h26 e saiu às 22h14. O log de entrada não provava sozinho a fraude, mas encaixava com os horários das alterações, a pasta cinza, os crachás, os e-mails. Tudo começava a formar um corpo. Helena me perguntou se Derek tinha tentado contato desde a suspensão. Entreguei as capturas de tela, ela leu sem expressão, até chegar à mensagem: use esses 3 dias para pensar no que vale a pena perder. Então parou. Ele enviou isso do celular pessoal a Senti. Ela olhou para Victor, e os dois trocaram aquela comunicação silenciosa de profissionais que encontraram uma peça útil. Isso importa? Perguntei. Helena respondeu. Importa porque demonstra tentativa de intimidação fora de canal corporativo. E porque ele não deveria estar contatando você durante uma licença investigativa. Houve um intervalo. Fiquei sozinha na sala por quase 20 minutos, com um copo de água que eu não conseguia beber. Na parede havia um relógio que fazia um tic-tac discreto, quase irritante. Eu pensei em como Derek provavelmente estaria contando outra história em Denver naquele exato momento. Talvez dissesse que eu estava instável. Talvez dissesse que eu tinha sido manipulada por funcionários insatisfeitos. Talvez estivesse andando pelo escritório com a mesma calma ensaiada, colocando a mão no ombro de pessoas e prometendo que tudo estava sob controle. O controle era a religião dele. Quando Helena voltou, trouxe um documento para eu assinar. Meu corpo endureceu antes que eu lesse. Ela percebeu. É apenas uma autorização para registrarmos sua entrevista e compartilharmos sua declaração com o comitê executivo e assessoria jurídica. Você pode ler com calma. Essas 4 palavras, com calma, quase me fizeram chorar. Ninguém na Northline tinha me dado calma. Derek me dava urgência. Melissa me dava pressão. Helena me deu tempo. Li o documento inteiro. Fiz 2 perguntas e só então assinei. Às vezes, respeito aparece em detalhes burocráticos que ninguém nota. No fim da entrevista, Helena me disse que eu não deveria voltar ao escritório de Denver
até nova orientação. A matriz enviaria uma equipe completa na manhã seguinte. Também entrariam em contato com alguns funcionários, mas com cuidado, sem expor quem colaborou. Ela falou tudo em tom profissional. Mas antes de eu sair, baixou um pouco a voz. Marina, pessoas como Derek costumam tentar recuperar controle quando percebem que perderam o acesso ao processo. Ele pode ligar, pode pedir acordo, pode ameaçar. Não responda sem encaminhar para nós. Eu disse que entendia. E entendia demais. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu sair do prédio. Primeiro, uma chamada de número desconhecido do Colorado. Depois outra. Depois uma mensagem de Derek. Precisamos conversar como adultos antes que você destrua pessoas inocentes. Eu parei na calçada de Chicago, com o vento cortando meu rosto, e quase ri. Pessoas inocentes. Não funcionários roubados. Não trabalhadores enganados. Pessoas inocentes. No vocabulário dele, significava ele mesmo. Logo veio outra mensagem. A Harrington não conhece você como eu conheço. Aí estava a velha faca. Minha história transformada em ameaça novamente. Eu encaminhei tudo para Helena sem responder. No hotel. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o telefone como se ele fosse uma criatura viva. Derek ligou mais 3 vezes. Melissa mandou um e-mail para minha conta pessoal, algo que eu nunca tinha autorizado, dizendo que seria uma pena transformar um mal-entendido administrativo em dano irreversível à reputação de todos. Ela falava em reputação como se reputação fosse um vaso quebrado por quem apontou a rachadura, não por quem jogou no chão. Eu arquivei o e-mail. Mais uma peça. À noite. Claire me escreveu. Derek está dizendo que você roubou arquivos. Eu senti o impacto atrás dos olhos. Era exatamente o caminho que eu temia. Não bastava me afastar. Ele precisava contaminar minha credibilidade antes que a verdade chegasse aos outros. Perguntei. Com cuidado. Onde ela tinha ouvido aquilo? Claire respondeu que Melissa falara numa reunião com supervisores, sem me nomear de início. Mas depois disse que uma funcionária suspensa pode ter manipulado dados salariais. Manipulado. A palavra era escolhida para sujar tudo que eu tocasse. Eu quis responder com raiva, que mandar para Claire todos os seus print, todos os nomes, todos os valores. Mas não fiz. Pessoas feridas querem prova imediata. E isso é humano. Só que eu já sabia que um movimento errado podia permitir que Derek desviasse a conversa para a confidencialidade. Então escrevi apenas: guarde qualquer comunicado que receber. Não discuta no trabalho. Você tem direito aos seus próprios documentos. Claire respondeu com um emoji de coração partido. Eu fiquei encarando aquele pequeno desenho na tela e senti uma tristeza funda. Adultos usando emojis, porque falar demais podia custar o emprego. Na manhã seguinte, a equipe da Harrington entrou na Northline sem aviso prévio. Eu soube por Tom, que mandou apenas uma frase crachás vermelhos de novo. Agora são 6. Depois, ficou em silêncio. Mais tarde, Jamal me enviou uma mensagem dizendo que auditores estavam recolhendo computadores do financeiro e do RH. Angela disse que Melissa parecia branca como papel. Ninguém mencionou Derek por horas. Esse silêncio sobre ele me incomodou mais do que notícias ruins. Homens como Derek raramente ficam quietos porque estão refletindo. Ficam quietos porque estão calculando. Ele ligou de novo. Dessa vez deixou voicemail. Eu ouvi uma vez e encaminhei para Helena. A voz dele estava diferente. Menos polida. Com uma pressão mal contida. Marina, você não entende o quadro completo. Algumas compensações foram retidas para proteger a empresa e, por consequência, proteger empregos. Se isso sair do controle, pessoas podem perder sustento. Você quer carregar isso? Pausou. Depois, veio a frase que me gelou. Depois de tudo que fiz por você, eu esperava lealdade, não arrependimento, não explicação. Lealdade. Aquele voicemail virou uma chave dentro de mim. Até então, parte de mim ainda queria que Derek dissesse algo que provasse humanidade, que admitisse pressão, erro, desespero, que mostrasse alguma vergonha por Claire.
Por Angela. Por todos. Mas ele não falou de devolver dinheiro. Não falou de consertar danos. Falou de proteger empresa. Preservar reputação. Cobrar lealdade. Pessoas como ele não se arrependem de ferir. Arrependem-se de perder a narrativa. E, naquele momento, eu entendi que ele não estava tentando corrigir nada. Estava tentando recrutar minha culpa. Helena me ligou meia hora depois. Disse que o voicemail era importante porque Derek confirmava a existência de retenções, embora tentasse justificar elas. Ele se colocou dentro do processo. Explicou. Isso reduz a margem de defesa de desconhecimento. Eu sentei mais ereta na cama do hotel. Não tinha pensado nisso. Para mim, era só mais uma manipulação. Para a auditoria, era quase uma confissão parcial. Helena pediu que eu permanecesse disponível para uma reunião remota no dia seguinte com assessoria jurídica e compliance. Também precisamos preparar você para possível confrontação formal. Disse. Confrontação formal. A frase ficou rodando na minha cabeça a noite inteira. Eu imaginei Derek sentado do outro lado de uma mesa, dizendo que eu era instável. Imaginei Melissa derramando palavras de RH como fumaça. Imaginei Paul Renner alegando ignorância, como diretores fazem quando assinaturas aparecem em documentos inconvenientes. Eu não dormi bem. Acordei várias vezes, achando que tinha perdido um prazo, esquecido um detalhe, deixado alguma brecha. Trauma antigo tem esse talento cruel. Mesmo quando você está dizendo a verdade, ele procura uma forma de convencer você de que será punida por existir. Na manhã seguinte, durante a reunião com o jurídico, uma advogada chamada Priya Sethi me explicou o próximo passo. A Harrington faria uma sessão de revisão executiva com Derek, Melissa e Paul, por videoconferência. No fim do dia, eu não precisaria acusar ninguém, apenas responder perguntas específicas sobre minha função, meus acessos, as tentativas de pressão e o momento em que notei as discrepâncias. Não discuta a intenção, diz Priya. Fique nos fatos. Eles vão tentar puxar você para a emoção ou ressentimento. Não siga. Eu anotei essa frase. Não siga. Victor então mostrou algo novo. O backup do servidor revelara uma versão anterior da pasta Ajustes Temporários, com comentários internos escondidos em células protegidas, em uma linha referente a aumentos de armazém. Havia uma nota: segurar diferença até próximo ciclo. Transferir saldo para pool conforme DC. Derek Collins. Em outra, perto do nome de Claire. Não comunicar. Ela não questiona se RH enquadrar como processamento. Eu senti uma raiva tão limpa que quase não parecia raiva. Eles tinham escrito a crueldade como instrução operacional. Mas a peça mais forte veio de Melissa. Um rascunho de e-mail não enviado, recuperado do computador dela. Para Derek e Paul. O texto dizia: Marina percebeu o padrão Tempcomp RC. Recomendo removê-la do histórico e obter assinatura adicional antes que converse com funcionários. Data o dia anterior à minha suspensão. Hora 18:42. Aquilo não provava apenas que sabiam do padrão. Provava que minha punição foi resposta a eu ter percebido. Priya ficou em silêncio por alguns segundos depois de ler. Então disse: Isso muda a velocidade das coisas. Velocidade. Outra palavra que, naquele dia, mudou de sentido. Até então, eu achava que investigações corporativas eram lentas, cheias de reuniões, camadas, desculpas. Mas quando uma empresa percebe que seus próprios executivos podem ter criado fraude salarial documentada, a lentidão também vira risco. Helena explicou que a sessão executiva não seria apenas conversa. Eles já tinham evidência suficiente para colocar Derek e Melissa em licença imediata, mas queriam ouvir as respostas deles antes de recomendar demissão por justa causa e encaminhamento a autoridades trabalhistas. Eu não comemorei. Fiquei quieta. Era pesado demais. Asmui Salba. Derek me mandou a última mensagem direta antes do confronto. Ainda posso dizer que você se confundiu e proteger você. Eu li e senti uma calma estranha, quase fria. Proteger você.
Ele sempre voltava à mesma fantasia, a de que minha segurança dependia dele, a de que eu só existia profissionalmente porque ele permitia. Tirei uma captura de tela, encaminhei para Helena e apaguei a notificação da tela inicial. Eu não respondi. Não por medo. Por higiene. Nem toda mentira merece acesso à sua voz. A reunião estava marcada para as 17h30 no horário de Chicago. Eu entrei 15 minutos antes, numa sala reservada da Harrington, com Helena à minha esquerda, Priya à direita e Victor diante de um notebook conectado ao projetor. A câmera mostrava meu rosto em uma janela pequena. Eu parecia mais pálida do que queria, mas meus olhos estavam firmes. Na tela principal, ainda apareciam apenas nomes: Derek Collins, Melissa Grant, Paul Renna, Audit Committee, Legal Counsel. A cada entrada, meu coração batia mais forte. Não era vingança teatral. Era contabilidade moral chegando atrasada. Quando Derek entrou na chamada, estava usando o mesmo blazer azul marinho das reuniões mensais. O uniforme da confiança. Melissa entrou logo depois. Com o sorriso duro. Paul Renner parecia irritado, como se a fraude fosse uma inconveniência no calendário dele. Derek olhou para Atela. Viu meu rosto e sorriu de canto. Aquele sorriso pequeno dizia que ele ainda acreditava que podia me desestabilizar. Então ele falou antes de qualquer saudação formal: Marina, estou surpreso que você tenha levado uma confusão interna tão longe. Priya apertou a caneta ao meu lado. Mas fui eu que senti a frase atravessar a sala. Helena assumiu a abertura. Sua voz era calma, sem espaço para teatro. Explicou que aquela era uma sessão de revisão relacionada a irregularidades em compensação, possíveis violações de política, retaliação contra denunciante e manipulação de registros financeiros. Derek tentou interromper. Isso é uma caracterização agressiva. Helena continuou como se ele não tivesse falado. Eu observei o rosto dele mudar 1 milímetro. Pessoas como Derek odeiam quando o mundo não reage ao tom delas. Pela primeira vez, ele não controlava a temperatura da sala. Priya me fez a primeira pergunta. Senhora Alves, qual era a sua função em relação aos relatórios de folha? Respondi exatamente como ensaiado. Sem adjetivos. Sem acusações. Expliquei meus acessos. Minha responsabilidade de conciliação. Os códigos que chamaram atenção. O momento em que fui instruída a parar. Derek balançava a cabeça lentamente, performando decepção. Quando mencionei o e-mail das 6:12, ele ergueu as sobrancelhas. Uma mensagem informal fora de contexto. Disse. Victor então projetou a captura, com data, hora e número. A sala ficou mais silenciosa. Ainda não era o momento final. Eu sentia isso. Era apenas a primeira porta abrindo. Priya perguntou sobre a reunião com Melissa e o acordo de confidencialidade. Melissa sorriu, quase ofendida. Foi um documento padrão de reforço. Victor projetou o rascunho recuperado do computador dela. Inclusive a frase sobre remover meu acesso antes que eu conversasse com funcionários. O sorriso dela não caiu de uma vez. Ele endureceu, como plástico no frio. Derek olhou para baixo por meio segundo. Paul parou de mexer na caneta. Então Helena disse que passariam para a análise dos movimentos financeiros. Victor colocou na tela a pasta cinza que eu tinha visto tantas vezes, agora aberta diante de todos como uma ferida limpa demais. As linhas apareceram em ordem: nomes de funcionários, aumentos aprovados, valores retidos, transferências para o pool executivo. E, ao lado, logs de acesso. Derek inclinou-se para a câmera. Eu recomendo cuidado com interpretação técnica por pessoas que não entendem estratégia regional. Disse. Foi a última vez que ele pareceu totalmente confiante. Helena virou a cabeça para mim e fez a pergunta que tínhamos preparado, mas que ainda assim fez meu pulso acelerar. Marina, quando você viu esses códigos pela primeira vez, havia alguma justificativa documentada vinculada aos funcionários afetados? Eu olhei para a tela. Vi Claire, Angela, Jamal. Vi meu eu antigo saindo com uma caixa invisível nos braços. Respirei uma vez, devagar, e respondi. Não. Havia promessa de pagamento para eles
e movimentação posterior para outra conta. A justificativa apareceu apenas quando comecei a questionar. Derek abriu a aboja antes que ele falasse. Victor clicou no próximo arquivo. Eu não sabia que ele mostraria aquilo naquele instante. Era o voicemail de Derek, transcrito na tela, com a frase destacada. Algumas compensações foram retidas para proteger a empresa. O áudio começou a tocar pela sala. A voz dela, antes tão poderosa no meu ouvido, saiu pequena pelos alto-falantes. Pela primeira vez desde que entrei naquela história, Derek Collins não estava contando a versão dele. Estava sendo contado pelos próprios rastros. E quando o áudio terminou, Helena olhou para ele e disse: "Explique isso." Derek ficou olhando para a transcrição como se as palavras tivessem sido colocadas ali por outra pessoa. Por alguns segundos, ninguém falou. O silêncio não era vazio. Era uma sala inteira esperando um homem acostumado a controlar histórias explicar a própria voz. Ele pigarreou. Ajustou a manga do blazer e disse que aquela frase tinha sido tirada de contexto. Eu já esperava isso. Pessoas como Derek sempre acreditam que contexto é uma sala escura onde qualquer coisa pode ser escondida. Helena não levantou a voz. Então nos deu contexto. Foi simple, quase gentil, e talvez por isso tenha sido tão destrutivo. Derek olhou para Melissa, mas ela estava imóvel. Com os lábios apertados, Paul Renner fingia ler algo fora da tela. Pela primeira vez, Derek procurou apoio e encontrou apenas autopreservação. Ele então começou a falar sobre pressão de margem, contratos perdidos, combustível caro, retenção de talentos executivos. Usou números grandes para tentar apagar pequenos nomes, mas a tela ainda mostrava Claire, Angela, Jamal e dezenas de outros. Victor esperou Derek terminar e então projetou outro documento. Era uma sequência de aprovações salariais com assinatura digital dos gerentes diretos, todas confirmando que os aumentos eram devidos aos funcionários. Depois, uma segunda sequência mostrava as alterações feitas após a aprovação. As linhas negativas vinham sempre depois do fechamento de revisão, em horários fora do padrão. Não havia comitê, não havia comunicado, não havia autorização do funcionário. Só havia remoção. Victor falou pouco, mas cada palavra parecia prego. Isso não é estratégia regional. É alteração pós-aprovação sem base documentada. Derek mudou de tática. Parou de defender o sistema e começou a me atacar. Marina tinha acesso limitado e uma compreensão incompleta do processo. Ela já veio de outra empresa com problemas de conduta. Eu tentei protegê-la, mas ela tem tendência a interpretar supervisão como perseguição. A frase entrou em mim como uma velha lâmina, mas não encontrou o mesmo lugar macio. Eu senti dor. Sim, senti vergonha querendo subir ao rosto, mas também senti algo mais forte. A percepção de que ele estava repetindo um truque vencido. Priya não olhou para mim imediatamente. Ela deixou a acusação pairar por apenas 2 segundos. O suficiente para revelar a crueldade. Não o suficiente para permitir que ela respirasse. Depois disse: "Sr. Collins, esta revisão não se refere ao emprego anterior da Sra. Alves. Refere-se às ações documentadas da Northline Freight." Derek tentou responder, mas Priya continuou. "Além disso, temos registros de desempenho dela nesta empresa. Avaliações positivas assinadas pelo senhor e mensagens suas elogiando exatamente a atenção dela a inconsistências." Então Victor projetou uma dessas mensagens. Na tela apareceu um e-mail antigo de Derek para mim, enviado 6 meses antes. Ele dizia que meu olho para detalhes salvava a empresa de erros caros. Aquilo arrancou a máscara de um jeito quase elegante. O mesmo cuidado que ele usou para me valorizar quando era útil, agora tentava chamar de obsessão quando ameaçava expô-lo. Helena perguntou: "Quando a atenção da Sra. Alves deixou de ser competência e passou a ser problema?" Derek abriu a boca. Fechou. E pela primeira vez não encontrou uma frase bonita, rápido o bastante. Melissa então tentou se separar dele. "Meu papel foi apenas de RH", disse, com voz controlada demais. "Eu não autorizei movimentações financeiras.
Victor mudou a tela para o rascunho dela. A frase apareceu destacada. Marina percebeu o padrão Temp Comp RC. Recomendo removê-la do histórico e obter assinatura adicional antes que converse com funcionários. Melissa olhou para a própria frase como se estivesse vendo uma traição. Talvez fosse. Documentos têm uma lealdade desagradável à verdade. Eles não se importam com sua voz doce depois. Helena perguntou por que um documento de confidencialidade adicional seria necessário se não havia irregularidade. Melissa respondeu que era precaução. Priya perguntou por que ele foi deletado 2 horas depois. Melissa disse que não se lembrava. Victor mostrou o log de exclusão. Melissa. Grant. Mui Barbon. Depois mostrou o log de bloqueio do meu acesso. Melissa Grant. Mui Bai. Depois o aviso de suspensão. Derek Collins. Mui Lambon Mui Hai. A sequência era tão limpa que parecia roteiro, só que não tinha sido escrita para entretenimento. Tinha sido escrita pela arrogância deles. Paul Renner finalmente falou. Eu não acompanhei detalhes operacionais. Era a defesa clássica de quem assina coisas com pressa e chama a ignorância de distância estratégica. Victor não pareceu impressionado. Projetou autorizações de bônus executivo aprovadas por Paul nos mesmos dias em que retenções de funcionários eram transferidas para o pool. Em 2 delas, havia comentários internos indicando funding via adjustments. Paul ficou vermelho. Essa linguagem veio do financeiro regional. Helena respondeu. E mesmo assim, o senhor aprovou o recebimento. Não houve grito. Apenas o som seco de uma saída sendo fechada. Eu permaneci quieta durante grande parte da reunião. Isso foi difícil. Quando alguém mente sobre você na sua frente, cada músculo quer se defender. Mas Priya tinha razão. Eu não precisava perseguir cada mentira como se minha dignidade dependesse de vencer Ola em tempo real. Minha dignidade já estava nos documentos. Na linha do tempo, no fato de eu não ter quebrado regras para provar que eles quebraram. Derek esperava que eu explodisse. Esperava transformar minha emoção em cortina de fumaça. Eu neguei a ele esse presente. Então, Priya me fez a pergunta final. Senhora Alves, o Sr. Collins alguma vez instruiu você, verbalmente ou por escrito, a interromper a revisão de planilhas relacionadas a ajustes salariais? Eu respirei devagar. Sim. Ela perguntou quando, e eu dei a data. O horário aproximado da conversa na sala dele, e mencionei o e-mail das 6h12. Victor projetou a mensagem novamente. Pare de abrir as planilhas. Marina. 6 palavras. Sem política. Sem contexto. Sem linguagem corporativa. Apenas um homem dizendo à pessoa certa para parar de olhar o lugar certo. Derek riu. Mas a risada saiu fraca. Isso é ridículo. Eu estava tentando evitar que uma funcionária emocionalmente envolvida mexesse em dados sensíveis. Helena inclinou a cabeça. Dados sensíveis que demonstravam retenção indevida de compensação, ele percebeu tarde demais. A pergunta era uma armadilha apenas porque a verdade dele não tinha para onde ir. Se dissesse sim, admitia conhecimento. Se dissesse não, contradicia o voicemail. Ele escolheu a terceira opção, ficou irritado. Vocês estão permitindo que uma analista ressentida conduza uma caça às bruxas. Foi a primeira vez que minha voz entrou sem ser resposta técnica. Eu não conduzi nada. Derek, todos olharam para mim. Minha voz estava baixa, mas não tremia. Eu encontrei números que não batiam. Você me mandou parar. Melissa tentou me fazer assinar silêncio. Depois vocês me suspenderam. Se isso parece perseguição, talvez seja porque vocês confundiram auditoria com obediência. Derek me encharou. E eu vi o ódio aparecer por trás do verniz. Não um ódio explosivo, um ódio ofendido. De quem se sente traído pela pessoa que achou que possuía. Ele disse, meu nome com cuidado. Marina. Pense muito bem. Helena interrompeu imediatamente. Sr. Collins, não se dirija a denunciante dessa forma. A palavra denunciante caiu sobre a chamada como uma placa de proteção. Pela primeira vez, alguém nomeou a dinâmica na presença dele. Eu não era a funcionária problemática, não era a ingrata,
Não era a mulher ansiosa mexendo onde não devia. Eu era a pessoa que reportou uma irregularidade. Só isso já mudou a geometria da sala. Derek entendeu. O rosto dele fechou. Victor então apresentou a última peça, uma tabela consolidada do desvio estimado. 187 funcionários afetados em 3 anos. Mais de 740 mil dólares em compensações retidas, redirecionadas ou atrasadas, sem base adequada. Parte recuperável por registros. Parte exigindo cálculo retroativo. A cifra pareceu sugar o ar da reunião. Claire deixou de ser um caso isolado. Angela deixou de ser uma exceção. Jamal deixou de ser um mal-entendido. O que eles chamaram de estratégia era um sistema. E o sistema tinha vítimas demais para caber numa desculpa. Helena pediu que todos permanecessem na chamada enquanto o comitê executivo revisava recomendações. As câmeras foram mantidas, mas os microfones silenciados. Foi uma decisão deliberada. Eu acho. Ninguém podia fugir para corredor. Combinar versões. Telefonar para subordinados. Derek sentou para trás e cruzou os braços. Melissa digitava algo freneticamente até Priya dizer que todos os envolvidos deveriam interromper comunicações externas até o fim da sessão. Paul passou a mão pelo rosto várias vezes. Eu fiquei quieta, olhando para minhas próprias mãos sobre a mesa. Elas não tremiam mais. Os minutos seguintes foram estranhos. Não duraram muito, mas pareceram longos o bastante para conter todos os anos em que eu acreditei que pessoas como Derek sempre escapavam. Lembrei da minha primeira demissão injusta. Lembrei da caixa nos braços. Lembrei da minha mãe perguntando se eu tinha certeza. Lembrei de cada vez que engoli uma resposta para parecer profissional. E então olhei para a tela onde Derek aparecia menor do que eu lembrava, não porque ele tinha encolhido, porque o medo finalmente parou de ampliá-lo. Quando Helena voltou ao microfone, sua voz não mudou. Talvez essa tenha sido a parte mais poderosa. Consequências reais não precisam de dramatização. Com base nas evidências revisadas. A Harrington Logistics está encerrando. Com efeito imediato. O vínculo empregatício de Derek Collins, Melissa Grant e Paul Renner. Sujeito aos procedimentos legais aplicáveis. Melissa levou a mão ao peito. Paul disse, isso é precipitado 3 vezes. Derek ficou imóvel. Helena continuou. Seus acessos foram revogados. Equipamentos corporativos serão recolhidos. O caso será encaminhado para investigação externa e revisão trabalhista. Fired in minutes. Demitidos em minutos. Mas aqueles minutos não nasceram do nada. Nasceram de noites em que funcionários não dormiram por causa de salário faltando. Nasceram de bilhetes dobrados. Logs esquecidos. Mensagens arrogantes e uma pasta cinza que eles acharam invisível. Derek finalmente falou. Não com Helena, mas comigo. Você acha que venceu? A pergunta saiu baixa. Amarga. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter falado de Claire, de Angela, de Jamal. Poderia ter devolvido cada humilhação. Mas algumas vitórias pedem menos palavras. Eu acho que acabou de começar a ser corrigido. Respondi. Derek riu sem rumor. Você não sabe o que custa destruir confiança. Dessa vez, eu quase sorri. Sim, disse. Foi assim que reconheci quando você estava fazendo isso com outras pessoas. A expressão dele mudou, não para arrependimento, para perda de controle. Era isso que ele não suportava. Não a demissão em si. Talvez. Não a investigação, mas ser visto sem o vocabulário que o protegia. Ser reduzido ao ato. Tirou dinheiro. Ameaçou quem percebeu. Mentiu quando foi pego. A chamada terminou sem despedidas calorosas. Melissa saiu primeiro. A câmera apagando de repente. Paul foi desconectado por alguém do suporte. Derek ficou até o último segundo, encarando a tela, como se ainda houvesse uma frase capaz de reconstruir seu cargo. Então seu nome desapareceu. Um retângulo vazio ficou no lugar dele por um instante. E eu senti uma pressão sair do meu peito. Não alegria pura. Não alívio simples. Era como remover uma mão que estava no seu pescoço há tanto tempo que você quase esqueceu como era respirar sem ela. Helena fechou o notebook e me ofereceu água. Eu bebi pela primeira vez em horas.
Priya explicou que a matriz emitiria um comunicado interno, ainda naquela noite, informando a saída dos executivos e a abertura de revisão independente de compensações. Os funcionários afetados seriam contatados individualmente após cálculo. Haveria pagamento retroativo quando confirmado. Também haveria proteção formal contra retaliação para quem colaborasse. Eu ouvia e assentia. Mas parte de mim ainda estava na tela vazia onde o nome de Derek tinha sumido. Victor colocou a pasta impressa diante de mim. Você deve saber, disse, que sua documentação inicial foi essencial, sem a linha de tempo. Talvez demorássemos mais para preservar os backups. Eu não soube o que responder. Durante tanto tempo, meu hábito de guardar detalhes foi tratado como paranoia, ansiedade, incapacidade de seguir em frente. Agora, aquele mesmo hábito tinha impedido que uma fraude fosse enterrada. Às vezes, a parte de você que outros chamam de exagero é apenas a cicatriz, fazendo o trabalho de um alarme. Voltei para Denver 2 dias depois. Não para retomar minha mesa, mas para participar de uma reunião interna como funcionária protegida durante transição. O prédio da Northline parecia igual por fora, vidro, concreto, bandeira tremulando, caminhões entrando pelo portão lateral. Mas, quando passei pela recepção, Claire levantou da cadeira devagar. Ela não disse nada no começo. Apenas olhou para mim com olhos cheios d'água e levou a mão ao crachá, como se precisasse lembrar que ainda estava ali. Depois sussurrou. Eles foram embora. Eu respondi. Foram. A notícia já tinha circulado. Claro, notícias importantes se movem mais rápido que comunicados oficiais. No armazém, Angela me viu de longe e ficou parada com uma prancheta na mão. Jamal me deu um aceno pequeno, pesado, como homens orgulhosos dão quando obrigado parece pouco. Tom estava perto da entrada lateral, fingindo verificar um rádio. Quando passei, ele disse, baixo, minha esposa recebeu ligação da auditoria. Nada mais. Mas seu rosto tinha uma expressão que eu ainda lembro. Não felicidade. Exatamente. Dignidade recuperada antes do dinheiro chegar. A reunião aconteceu na mesma sala de conferência grande, onde Derek tinha falado sobre sacrifício enquanto Claire servia café. Agora, a cadeira dele estava vazia. Isso me atingiu mais do que imaginei. Por meses, aquele lugar tinha sido o palco de uma mentira elegante. Naquele dia, uma executiva temporária da Harrington, Nora Bell, ficou de pé na cabeceira e disse aos funcionários que compensações seriam revisadas por equipe externa, que ninguém seria punido por perguntar sobre o próprio pagamento e que políticas de transparência seriam reforçadas. As palavras eram formais, mas necessárias. Então Nora pediu que eu dissesse algumas frases. Se me sentisse confortável. Eu não tinha planejado falar. Meu corpo inteiro quis recusar. Não por medo de Derek, mas por cansaço de ser observada. Mesmo assim, levantei. Olhei para rostos que eu conhecia apenas por planilhas, corredores, pedidos sussurrados. Eu não fiz isso sozinha, disse. E ninguém deveria precisar ter coragem extraordinária para receber o que já era seu. Minha voz falhou um pouco na última parte. Não escondi. Algumas falhas não diminuem a verdade. Elas mostram o custo dela. Depois da reunião, encontrei Melissa no estacionamento. Eu não esperava vê-la. Ela estava ao lado do próprio carro, com uma caixa de pertences no banco traseiro, falando ao telefone em voz baixa. Quando me viu, desligou. Por um segundo, pensei que pediria desculpas. Ainda existe em mim uma parte ingênua, apesar de tudo. Mas ela apenas ajeitou a alça da bolsa e disse, você não entende quantas pessoas serão afetadas por isso. Eu olhei para a caixa dela. Entendo. Sim, só que agora as pessoas afetadas não são apenas as que vocês escolheram. Ela apertou os olhos. Você vai se arrepender de ter feito inimigos. A frase veio sem o verniz de RH. Crua. Quase honesta. Eu senti o velho instinto de justificar. Explicar. Diminuir meu próprio espaço. Em vez disso, respondi, eu não fiz inimigos. Eu parei de proteger quem tratava funcionário como fonte de bônus.
Passei por ela sem esperar reação. Foi uma coisa pequena. Andar embora. Mas para mim pareceu enorme. Durante anos, eu achei que encerramento vinha quando alguém admitia culpa. Naquele estacionamento, entendi que às vezes encerramento é não pedir mais humanidade a quem já recusou oferecer. Naquela noite, em casa, abri o caderno preto pela última vez naquela fase e coloquei dentro dele uma cópia do comunicado oficial da Harrington. Derek Collins, Melissa Grant e Paul Henner não estavam mais na North Line. A revisão de folha estava em andamento. Funcionários seriam pagos retroativamente conforme apuração. A linguagem era seca, corporativa, sem poesia. Ainda assim, para mim, parecia quase uma carta de libertação. Toquei a capa do caderno e lembrei da frase de Derek: não confunda segunda chance com poder. Ele tinha razão em uma coisa, embora não do jeito que pretendia. Segunda chance não era poder quando vinha das mãos dele, mas a chance que eu dei a mim mesma depois de sobreviver à vergonha. Essa era. Poder não foi gritar. Não foi destruir alguém por prazer. Poder foi recusar a coleira da gratidão falsa. Foi saber que minha reputação não pertencia mais ao medo de um chefe. Foi entender que, quando alguém usa sua ferida para controlar você, expor a verdade não é vingança, é devolver a dor ao dono certo. As Tam. Meu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Por um segundo, pensei que fosse Derek. Meu corpo ainda conhecia aquele susto. Mas era Claire. Ela tinha trocado de número porque, disse ela, queria começar sem aquele monte de mensagens antigas. A mensagem era curta. A auditoria confirmou meu retroativo. Obrigada por não me deixar achar que eu estava louca. Eu sentei na beira da cama e chorei. Dessa vez sem tentar ficar bonita. Sem tentar ser forte. Não chorei por Derek ter caído. Chorei porque alguém finalmente recebeu de volta uma parte do que tinham tirado. Na manhã seguinte, porém, descobri que a queda de Derek não era o último capítulo. Um e-mail da Harrington apareceu na minha caixa pessoal às 7h. Eles queriam conversar sobre meu retorno, minha função futura e a possibilidade de eu ajudar a reconstruir o departamento de folha em Denver, quase ao mesmo tempo. Uma mensagem chegou de Jamal. Tem gente dizendo que você vai virar chefe agora. Eu fechei os olhos. Respirando devagar. A sala de Derek estava vazia. A pasta cinza tinha sido exposta, mas ainda faltava decidir quem eu seria depois de vencer. A oferta da Harrington não veio como pedido de desculpas. Veio em linguagem corporativa, com termos sobre transição, estabilidade operacional e confiança restaurada. Helena participou da chamada, junto com Nora Bell e uma pessoa de recursos humanos da matriz que eu nunca tinha visto. Disseram que meu conhecimento do sistema seria valioso para reconstruir processos. Disseram que eu poderia voltar com um novo título, salário ajustado e proteção formal. Eu ouvi tudo com atenção. Mas havia uma pergunta sentada no fundo da minha garganta: voltar para onde exatamente? A mesa de Derek estaria vazia. Sim. Melissa não estaria mais andando pelos corredores com sorriso de manual. Paul Henner não assinaria bônus em cima de salário roubado. Mas o prédio ainda era o mesmo. A sala de descanso ainda tinha o mesmo cheiro de café queimado. A sala de conferência ainda guardava o eco de todos os discursos sobre sacrifício. Às vezes, as pessoas pensam que quando o vilão sai, o lugar fica limpo automaticamente. Não fica. Lugares também absorvem medo, e funcionários precisam de mais do que uma demissão para acreditar que podem respirar. Eu pedi 48 horas para responder. Nora pareceu surpresa. Talvez porque esperasse gratidão imediata. Eu não a culpei. Empresas gostam de imaginar que consertar uma parte do dano apaga o resto. Mas eu não era mais a mulher que aceitava qualquer cadeira só porque alguém poderoso puxou para mim. Disse que apreciava a proposta, mas precisava entender as condições. Queria acesso claro ao escopo da função. Autonomia real para reportar problemas. Equipe suficiente e uma política escrita dizendo que funcionários poderiam discutir o próprio pagamento sem intimidação. Desta vez, eu não aceitaria promessas sem documento.
depois da chamada. Caminhei até a cozinha e fiquei olhando para o caderno preto, fechado sobre a mesa. Ele parecia menor agora, quase comum. Durante semanas. Tinha sido meu cofre, minha testemunha, minha âncora. Passei os dedos pela capa gasta e percebi que não queria carregar aquilo para sempre, como se minha vida dependesse de provas contra alguém. Documentar me salvou, mas viver em estado permanente de defesa também cobra um preço. Eu queria um futuro onde minha atenção aos detalhes fosse ferramenta, não armadura. No dia seguinte, fui à Northline para buscar alguns objetos pessoais que tinham ficado na minha gaveta. Uma caneca azul, um carregador antigo, um porta-retratos sem foto, porque eu nunca gostei de expor minha vida no trabalho. Claire estava na recepção, mas agora havia algo diferente na postura dela. Ela me contou que a auditoria confirmou o pagamento retroativo de $2,8 além de juros internos. Não era riqueza, não curava a humilhação, mas ela sorriu, como quem recupera uma peça pequena do próprio chão. Angela apareceu no corredor com um envelope na mão. Eles me devem quase 5.000, disse, sem cumprimentar primeiro. Depois riu, mas a risada quebrou no meio. 5.000. Marina, eu atrasei conta, achando que era incompetência minha. Eu disse que sentia muito. Ela balançou a cabeça. Não pede desculpa por eles. Aquela frase ficou comigo. Pessoas machucadas, muitas vezes, entregam pedidos de desculpa no lugar errado, porque ninguém do lado culpado tem coragem de oferecer um. Angela não deixou que eu carregasse mais uma dívida que não era minha. Jamal veio depois. Devagar. Com as mãos nos bolsos, ele não era homem de sentimentalismo público. Parou ao meu lado perto da máquina de vendas e disse, meu neto vai saber que o avô dele não estava pedindo favor quando pediu o salário certo. Foi tudo. Mas aquilo pesou mais do que qualquer agradecimento elaborado. Porque, no fundo, era disso que se tratava. Não era só dinheiro. Era a diferença entre pedir favor e exigir respeito. Derek tinha tentado transformar direitos em concessões. A auditoria devolveu os valores. Mas a verdade devolveu o nome correto das coisas. Tom me encontrou perto da entrada lateral. Disse que a esposa dele chorou ao receber a ligação da Harrington. Depois ficou calado, olhando para os caminhões entrando no pátio. Eu devia ter falado antes. Murmurou. Eu conhecia aquele tipo de culpa. Ela tem dentes. Coloquei a mão no braço dele por um segundo e disse, você falou quando conseguiu. Ele assentiu. Mas não pareceu convencido. Talvez um dia parecesse. Nem toda pessoa boa age cedo. Às vezes, ela só encontra uma fresta, depois de muito tempo sendo ensinada a não olhar. A sala de Derek estava aberta quando passei. Não havia mais fotos de premiações. Nem a cadeira de couro que ele girava quando queria parecer calmo. A mesa tinha sido limpa, deixando apenas marcas retangulares de objetos removidos. Entrei sem pedir permissão. Não para celebrar. Para ver o tamanho real do lugar que tanto medo tinha produzido. Era uma sala comum. Carpete tinta. Janela para o estacionamento. Uma planta esquecida no canto. Nenhum trono. Nenhum altar. Apenas uma sala onde um homem pequeno aprendeu a usar cargos como sombra. Fiquei ali alguns minutos. Lembrei dele dizendo que eu não devia confundir segunda chance com poder. Lembrei de Melissa no estacionamento, avisando que eu me arrependeria de fazer inimigos. Lembrei da minha versão antiga, anos atrás, carregando uma caixa e vergonha que não merecia. Então coloquei minha caneca azul dentro da bolsa e saí. Não bati a porta. Não precisava. Alguns encerramentos não vêm com ruído. Vêm quando você percebe que o lugar que te assustava não consegue mais decidir o tamanho da sua respiração. 2 dias depois, respondi a Harrington, com minhas condições por escrito. Não eram exigências extravagantes. Eram limites. Eu aceitaria voltar temporariamente, por 6 meses, como consultora interna de reconstrução de folha, não subordinada à gerência local. Minha linha de reporte seria direta para auditoria e compliance. A empresa criaria sessões abertas para funcionários entenderem contra-cheques e ajustes. Toda alteração pós-aprovação
exigiria justificativa documentada e dupla validação. E, se tentassem transformar minha presença em propaganda de superação corporativa, eu sairia no mesmo dia. Nora aceitou quase tudo, onde tentou suavizar. Eu pedi redação mais clara, onde usou preferencialmente, pedi obrigatoriamente, onde escreveu quando possível. Pedi prazo. A pessoa de RH da matriz parecia desconfortável. Helena não. Helena apenas observava, com algo parecido com respeito nos olhos. Talvez ela entendesse que não era desconfiança gratuita, era aprendizado. Quem sobrevive à manipulação não vira difícil porque gosta. Vira específico porque frases vagas já custaram caro demais. Voltei à Northline numa segunda-feira. Mas não voltei para a minha antiga mesa. Isso foi importante. Minha mesa antiga ainda ficava perto da impressora, onde Melissa me vigiara fingindo procurar papel. Pedi outra sala. Pequena. Sem vidro. Perto do departamento de operações. Na porta, uma placa provisória dizia Payroll Review, Support. Nada elegante. Nada poderoso. Perfeito. Pessoas entravam com envelopes, dúvidas, medo e raiva. Eu não prometia soluções imediatas. Só prometia olhar com elas. Às vezes, ser tratada como adulta começa quando alguém explica a linha do seu próprio contra-cheque, sem fazer você se sentir burra. As semanas seguintes foram difíceis de um jeito diferente. A verdade não resolveu tudo de uma vez. Alguns pagamentos demoraram. Alguns cálculos voltaram com erros. Alguns supervisores que tinham bajulado Derek tentaram fingir que sempre desconfiaram dele. Havia gente envergonhada por ter acreditado nele. Havia gente irritada comigo por eu ter causado instabilidade. Embora essa instabilidade estivesse escondida antes de eu apontar, eu aprendi a não tentar ser amada por todos depois de fazer algo certo. Justiça não é concurso de simpatia. Derek tentou aparecer uma última vez, não fisicamente, por meio de um advogado. Recebi uma carta dizendo que ele negava irregularidades intencionais e que comentários públicos sobre sua saída poderiam resultar em ação. Eu li a carta inteira e senti quase nada. Encaminhei para a Priya. Ela respondeu em 8 minutos. Não responda. Está sob controle. Antigamente, uma ameaça como aquela teria me tirado o sono por semanas. Dessa vez, fechei o e-mail e fui lavar louça. Esse foi um dos sinais mais claros de cura que já vivi, quando a tentativa de assustar você vira apenas mais um documento para a pasta certa. Claire começou a estudar recursos humanos à noite. Disse que queria ser o tipo de RH que Melissa fingia ser. Angela aceitou um cargo formal de supervisão, com salário correto e descrição escrita. Jamal recebeu retroativo suficiente para quitar uma dívida médica pequena e levou donuts para a equipe numa sexta-feira, dizendo que não era comemoração. Era café da manhã. Tom continuou quieto, mas passou a olhar as pessoas nos olhos quando entrava no prédio. Mudanças reais costumam ser assim, menos cinematográficas do que esperamos, mais profundas do que parecem. Quanto a mim, não fiquei na Northline depois dos 6 meses. A Harrington ofereceu uma posição permanente em compliance de folha, com bom salário e título bonito. Por um momento, considerei. Teria sido uma bela resposta para quem dizia que eu destruiria minha carreira. Mas eu percebi que não queria construir minha paz dentro do mesmo sistema que quase me convenceu a duvidar da minha sanidade. Aceitei trabalhar como consultora independente para pequenas empresas que precisavam organizar processos salariais com transparência. Não era tão glamouroso. Era meu. No meu último dia na Northline, Claire me entregou um envelope. Dentro havia uma foto impressa da recepção vazia, tirada no dia em que os auditores de Chicago chegaram. No verso, ela escreveu: o dia em que a porta abriu. Eu guardei a foto dentro do caderno preto. Na última página, a pasta cinza tinha sido arquivada nos sistemas legais da empresa. Mas para mim o símbolo final foi aquela imagem, uma recepção simples, um reflexo no vidro, crachás vermelhos ao fundo. Não parecia muito, mas algumas portas abrem sem parecer milagre. Abrem porque alguém finalmente encontrou a chave correta. Honte de serre.
Passei novamente pela sala que tinha sido de Derek. Agora era usada por uma gerente interina chamada Sônia. Uma mulher direta que deixava a porta aberta e a mesa bagunçada de papéis legítimos. Ela me viu olhando e perguntou se eu precisava de algo. Sorri e disse que não. Era verdade. Eu não precisava mais daquele lugar para provar nada. Não precisava de Derek punido todos os dias para acreditar que o que fiz foi certo. Não precisava transformar minha dor em identidade. Saí pelo corredor com minha bolsa no ombro e o caderno preto embaixo do braço. No estacionamento, parei por um instante diante do prédio. O mesmo vidro refletia o céu de Denver. Os caminhões. As pessoas entrando para turnos que continuariam depois de mim. Eu pensei em como a vida raramente entrega finais perfeitamente limpos. Derek perdeu o cargo. Melissa perdeu a autoridade. Paul perdeu o verniz de distância. Mas nenhum resultado devolve noites de sono. Nem apaga a vergonha que Claire sentiu. Nem o medo que Angela carregou. Nem raiva quieta de Yamal. Justiça repara, nem sempre restaura. Essa diferença precisa ser respeitada. Minha mãe me ligou naquela noite. Ela tinha acompanhado tudo em pedaços. Porque eu não contei cada detalhe enquanto acontecia. Depois de ouvir sobre minha decisão de sair, ela ficou em silêncio e disse: "Dessa vez, eu acredito em você." Eu fechei os olhos. Não sabia que ainda precisava tanto ouvir aquilo. Não culpo minha mãe para sempre pela dúvida antiga. Pessoas comuns também são ensinadas a confiar em cargos, crachás e versões oficiais. Mas aquela frase costurou alguma coisa pequena em mim. Não tudo, o bastante. Aprendi que silêncio não é sempre fraqueza. Às vezes, silêncio é contenção. É você escolhendo não entregar sua estratégia a quem só quer sua reação. Eu fiquei quieta quando Derek esperava um escândalo, mas meu silêncio não era rendição. Era a preparação. Era o espaço onde eu organizei datas. Guardei mensagens. Entendi padrões e protegi pessoas que ainda não podiam aparecer. Existe uma diferença enorme entre ser calada e ser apagada. Eu já tinha sido apagada uma vez. Dessa vez, eu apenas fiquei quieta até a verdade estar pronta para falar por mim. Também aprendi que lealdade sem respeito é apenas uma palavra bonita para a prisão. Derek falava em família, sacrifício e confiança, porque essas palavras fazem pessoas boas hesitarem. Ninguém quer parecer ingrato, ninguém quer parecer difícil, mas quando alguém usa gratidão para comprar sua consciência, aquilo não é liderança, é dívida falsa. E dívida falsa só se paga enquanto você acredita que a pessoa que te deu uma chance tem direito de controlar o que você faz com ela. Perdoar, para mim, não significou chamar Derek de homem bom no fundo. Não significou encontrar Melissa e entender o lado dela. Não significou fingir que Paul apenas se perdeu em burocracia. Meu perdão, se é que posso chamar assim, foi parar de acordar imaginando respostas que eu deveria ter dado. Foi aceitar que algumas pessoas não confessam, porque confessar exigiria uma alma que elas treinaram para ignorar. Eu não precisava da admissão deles para seguir. Eu precisava da minha própria decisão de não morar mais dentro do dano. Hoje, quando alguém me pergunta por que guardei tantas provas, eu digo que não guardei para destruir ninguém. Guardei porque já soube o que acontece quando uma pessoa honesta entra numa sala sem registro e a pessoa poderosa sai com a narrativa pronta. Guardei porque trabalhadores merecem mais do que sussurros em banheiro. Guardei porque um contra-cheque não é só papel, é remédio comprado, aluguel pago, gasolina no tanque, jantar na mesa, dignidade no fim do mês. Roubar salário é roubar tempo de vida. E tempo de vida não aparece em bônus executivo sem deixar fantasma. A última coisa que fiz com o caderno preto foi colocá-lo numa caixa, no alto do armário. Não joguei fora. Algumas provas merecem descanso, não destruição. Às vezes, abro a caixa e vejo a foto da recepção, a cópia do comunicado, a primeira anotação. Northline Freight. Ajustes salariais não pagos. Não sinto o mesmo aperto.
Sinto respeito pela mulher que escreveu aquela linha com medo e ainda assim escreveu. Ela não sabia se venceria. Só sabia que parar de olhar seria uma segunda traição. Desta vez, contra si mesma. Derek me mandou parar de abrir as planilhas. Ele achou que aquelas palavras fechariam a verdade dentro de uma pasta cinza. No fim, foram exatamente aquelas palavras que abriram tudo. Não destruí minha carreira. Não destruí a empresa. Não destruí confiança. Eu apenas puxei a luz para cima de uma mesa onde eles contavam dinheiro que nunca lhes pertenceu. E se há uma lição que ficou, é esta: quando alguém poderoso exige seu silêncio para proteger uma mentira. Sua calma pode ser a forma mais perigosa de coragem.